Boa tarde aos colegas, boa tarde ao nosso queridíssimo e estimado convidado, Sérgio Cavalieri, ao nosso desembargador Sérgio Cavalieri, ao nosso estimado, querido, também convidado, Felipe Diab, não é isso? Rogério, nosso diretor cultural. Eu quero agradecer a todos que estão que perderam esse tempozinho aí no finalzinho da tarde para nos ver. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre esse momento que a gente está passando, sobre a questão da pandemia e a questão de como está funcionando a justiça nesse momento. E a gente traz aqui a experiência do desembargador Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri, que foi já presidente do tribunal, e que eu não vou me abster de falar sobre o seu currículo, porque eu costumo ver que as pessoas no início dizem assim, não, eu não vou falar porque o currículo dele todos já conhecemos. Não, a gente tem que dar crédito aos bons currículos, e esse é um grande currículo. Eu vou simplesmente pontuar aqui, né? Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual eu fui presidente no biênio 2005-2006, quanto tempo já faz, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2001 a 2004, da qual é professor emérito. Foi também presidente do extinto Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, é professor de Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor, procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2011 até os dias atuais. Espero que fique por muito tempo. A Mariana merece e nós todos merecemos. Além de inúmeros artigos e acordos publicados em revistas especializadas, Sérgio Cavalieri Filho é autor do Programa de Responsabilidade Civil, 13ª edição, editora Atlas, e do Programa de Direito do Consumidor, 5ª edição, da editora Atlas também. Comentários ao novo Código Civil, volume 8, na parte relativa à responsabilidade civil, e a preferência e privilégio dos creditórios, do artigo 927, 958, obra produzida em coautoria com o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Supremo Tribunal Federal, publicada pela editora Forense, Programa de Sociologia Jurídica, 15ª edição, editora Forense também. Como magistrado por quase 40 anos, Cavalieri, como eu costumo chamar, e os mais íntimos também, proferiu centenas de palestras e conferências por todo o Brasil, principalmente sobre a responsabilidade civil e direito do consumidor. Ele é graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da antiga Universidade do Brasil, em 1967, conclusão dos créditos do curso de doutorado em Direito Público pela Faculdade Nacional de Direito e antiga Universidade do Brasil, em 1968 e 1969. Ele foi aprovado em vários concursos públicos, promotor de justiça. Eu nem sabia essa parte eu não sabia. Eu também fui promotor de justiça, como o senhor sabe. E para o nosso gáudio, para a nossa felicidade, Rogério e Felipe, vou trazer uma parte da história. O desembargador Sérgio Cavalieri foi o idealizador da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores, que hoje eu presido. Eu tenho aqui vários áudios enviados, principalmente pelo desembargador Rabelo, narrando a importância do Cavalieri, do desembargador Sérgio Cavalieri, à época presidente do tribunal, quando ele, então, chama alguns colegas e dá a ideia de se criar uma entidade, uma instituição em defesa do segundo grau de jurisdição. Sem ser separatista, o desembargador simplesmente traz a ideia, traz a lume, né, a possibilidade de que, em algum momento, se tenha algum cotejo de interesses ou não cotejo de interesses entre magistrados de primeiro e segundo grau, mas sempre preocupado na união da classe. Então, eu tenho vários momentos, eu tenho vários áudios
não vou pô-los aqui, mas vou encaminhar para o desembargador Sérgio Cavalieri, que trata de como ele esteve à frente dessa ideia. Ideia essa que foi em 2006, ideia essa que acabou se firmando. Hoje a Andes ela está se fazendo conhecer por vários motivos. Mas eu não vim aqui para falar. Eu só quis narrar isso, o Cavalieri, porque para a gente que está na presidência atualmente, o Rogério, que hoje é diretor cultural, para a gente é fundamental a gente informar os colegas. E também está com a gente aqui, já passo a palavra para o desembargador Rogério, para também fazer uma saudação aos nossos convidados, o procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o advogado, bacharel e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor dos cursos de pós-graduação da UERJ e da EMERJ, e presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da UAB-RJ, nosso querido Felipe Diabo, que está aqui abrilhantando a nossa tarde. Eu vou, antes de passar, desembargador Cavalieri, o desembargador Rogério, que é uma pessoa muito fã seu, ele está querendo falar e lhe cumprimentar. Rogério, a palavra é sua. Estou muito agraciado de estar aqui hoje nessa webinar com um dos meus ídolos do tribunal. E eu vou dizer o seguinte, esse currículo não está completo, porque o presidente Cavalieri ele foi o melhor presidente que o nosso tribunal teve até agora. Eu sempre já disse isso para ele, que o tribunal foi antes e depois dele. Não só a nível de acomodações, de instalações, mas também, principalmente, a nível de organização interna do Serviço Judiciário. O que o presidente Cavalieri fez, ele reorganizou todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro e trouxe elas para aquele momento que era necessário. Ou seja, criou várias, reorganizou competências, transformou as comarcas todas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um tribunal que é o retrato daquela época. Eu posso dizer isso que eu acompanhei em várias reuniões que o desembargador Cavalieri fez, em várias comissões, eu acompanhei isso junto com ele. E quando ele chegou à presidência, ele simplesmente implantou todo um projeto que ele já trazia consigo. O que nós vemos hoje, salvo raras exceções, é que as pessoas galgam espaços políticos, mas eles não têm um projeto. Não tem um projeto administrativo. O que o presidente Cavalieri fez, ele chegou no 1º de fevereiro de 2005, começou a implantar um projeto e realizou até o último dia da gestão. Então, há um divisor de águas. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é antes e depois do desembargador Cavalieri, da gestão Sérgio Cavalieri. Não só fez concurso público, como todos fazem, mas ele fez um concurso dinâmico, rápido, não só organizou o serviço interno, como organizou bem, atendeu ao jurisdicionado. Então, eu tenho uma estima muito grande pelo desembargador Cavalieri. Tivemos as nossas diferenças quando nas ativas, né? Cada um no seu canto, na sua posição, mas é normal e acho que nós crescemos juntos com isso. E hoje ele deixa uma saudade e assim, um vazio no tribunal a nível de gestão. Não estou desmerecendo atuais ou futuros presidentes, mas o que eu notei desde o início foi isso. Quando o desembargador Sérgio Cavalieri chegou na gestão, ele tinha um projeto. Ele não queria fazer currículo, ele tinha um projeto de administração. E, felizmente, ele implantou esse projeto. Então, para nós hoje trazê-lo aqui de novo, para conversar novamente com o desembargador Cavalieri, para mim, que foi um juiz e até um desembargador sobre a sua gestão, é uma honra muito grande e será certamente inesquecível. Então, obrigado pela presença e por ter dispensado esse horário. Cavalieri, você abre. Depois disso, é difícil de falar. Eu sei que isso decorre da amizade, da generosidade, mas que massageia o coração, massageia. Então, eu fico, primeiramente, presidente Borraten, meu querido amigo desembargador Rogério, meu estimado colega Felipe, eu me sinto, assim, desvanecido com essa homenagem. Mas, presidente, eu gostaria de pedir permissão, e eu prometo depois falar menos, para a gente aproveitar essa oportunidade para fazer uma homenagem àquela maior perda deste momento de pandemia, que é Silvio Capanema. Se Vossas Excelências me permitirem,
eu tive o privilégio de fazer a saudação ao Capanema no dia em que ele se aposentou, no órgão especial. E, se vocês permitirem, porque foi uma homenagem prestada a ele ao vivo, dizendo o que nós achávamos, pensávamos dele e continuamos achando. Se me permitirem, prometo falar menos depois, eu gostaria de ler essa saudação que fizemos a ele no órgão especial. Permite? Permissão concedida? Permissão concedida. Para nós é E eu quero dizer a Vossa Excelência, ao senhor, oi, permissão concedida. Então, tá bem. O título foi Reconhecimento ao Mérito. Senhor presidente, falei na época, eminentes pares, colegas, minhas senhoras, meus senhoras, embora muito honrado por poder usar a palavra nesse momento, confesso que me vejo em grande dificuldade. Falar do desembargador Silvio Capanema não é tarefa difícil. São tantas as suas qualidades, virtudes e realizações que até o mais jovem dos advogados seria capaz de falar sobre ele, fazendo uma bela prelação. Já tive o privilégio de falar do Capanema algumas vezes. A última delas foi em nossa Assembleia Legislativa, quando Sua Excelência foi agraciado com a medalha de Tiradentes. Disse naquela oportunidade que o Capanema consegue ser, ao mesmo tempo, espelho e janela. Espelho porque é brilhante, reluzente, cheio de esplendor. Janela porque não reflete a si mesmo, pelo contrário, deixa entrar a luz, o ar, a vida, onde quer que esteja, compartilhando com todos as suas qualidades. Um pouco mais difícil do que falar do Capanema é falar com o Capanema, mormente num mesmo evento. Todos sabemos que ele é um orador primoroso, o Catão da magistratura. Palavras fáceis, imagens empolgantes, pensamentos cristalinos. Falar com o Capanema, mormente depois dele, é uma grande dificuldade. Passei por essa dificuldade algumas vezes, quando juntos percorremos o Brasil para falar do Código do Consumidor nos seus primórdios. Foram tantas as vezes que chegaram a nos chamar de dupla Cacá, Cavalieri e Capanema. Tive a honra de ser apresentado como Sérgio Capanema, e ele o dissabor de ser chamado de Silvio Cavalieri. A maior dificuldade, entretanto, está em falar para o Capanema num momento como este, de despedida. E essa é a minha grande dificuldade neste momento, naquele momento como agora. Prefiro pensar até, para diminuir a minha dificuldade emocional, que este não é um momento de despedida. É um momento de alto valor simbólico de fazermos preservar a memória deste tribunal, a significativa presença, a participação e a passagem do eminente desembargador Capanema por esta casa. Essas palavras poderiam ser dirigidas ao grande magistrado, prolador de votos brilhantíssimos, formador de jurisprudência nesse tribunal e até nos tribunais superiores. Poderiam também ser dirigidas ao jurista consagrado, autor de importantes obras e trabalhos, ao conferencista renomado, vigoroso defensor de suas teses jurídicas, formador de doutrina. Prefiro, entretanto, falar para o professor. E falo, Silvio, não em nome
dos milhares de alunos que você teve e tem ao longo de sua brilhante carreira no magistério, hoje espalhados por todo o país e exercendo as mais importantes funções na vida pública e privada. Falo, Silvio, em nome de todos nós que aqui estamos, membros do órgão especial e de todo o Tribunal de Justiça. Sem termos tido o privilégio de estarmos formalmente em uma sala de aula, tendo você como professor, todos nós somos seus alunos. A todos nos ensinou com o seu exemplo, com a sua vida. O padre Antônio Vieira, o príncipe dos pregadores, disse que o maior e o mais poderoso sermão é o sermão do exemplo. É o sermão que prega aos olhos e não apenas aos ouvidos. É o sermão que prega com os atos e ações e não apenas com palavras. Você, Silvio, sem nunca ter tido a pretensão de nos dar uma aula, foi e é o nosso mestre. A todos nos ensinou nos anos que integrou este tribunal, porque você nos ministrou diariamente a lição do exemplo. É, como já disse, um orador brilhante, primoroso, eloquente, mas o seu exemplo, a sua vida, são ainda mais brilhantes, falam mais alto que os seus discursos. Tem tudo para se orgulhar da sua brilhante inteligência, mas com a vida nos ensina a humildade, a ética, a transparência, a amizade e a lealdade. Sua extraordinária carreira de magistrado é uma lição de vida para todos os seus colegas, principalmente para os novos juízes. Exemplo de dedicação, de eficiência, de pontualidade, de responsabilidade. Permita-me citar um único exemplo, embora defasando um pouco a sua vida privada. Acompanhei... Algum problema? Não? Acompanhei, consternado, a longa agonia da sua genitora. Meses em coma, internada no CTI. Você, como bom filho que é, nada lhe deixou faltar. E sem que ela soubesse, ou pudesse saber, diariamente ia visitá-la no hospital. Mas não faltou um só dia de trabalho nesse tribunal. Poucos tinham conhecimento do drama que estava vivendo. E quando finalmente ela partiu, no dia seguinte você estava em plena atividade nesse tribunal. É possível maior exemplo de dedicação de filho e de homem público? Há pessoas que são admiradas de longe pela fama, pela beleza, pela cultura ou pela fortuna. Mas depois de conhecidos de perto, a convivência, o dia a dia, mostram que são ídolos de pé de barro. E é por isso que muitos casamentos fracassam. Há pessoas que não são conhecidas de longe, não têm fama, não têm fortuna, nem projeção. Mas depois de conhecidas de perto, pessoalmente tornam-se admiradas, estimadas e até veneradas pelas suas qualidades e virtudes internas. Dificilmente, entretanto, uma pessoa admirada e respeitada de longe se torna também admirada e respeitada de perto. E você, Silvio, é uma dessas pessoas. Você chegou a esse tribunal já admirado e respeitado por todos, pela sua cultura, pela sua brilhante carreira como advogado, pela sua renomada atuação no magistério. Mas depois de 14 anos de convivência diária com seus pares nesse tribunal, depois de 14 anos de convivência com juízes, advogados e servidores, você sai mais respeitado
admirado e engrandecido. No exercício da magistratura, Silvio, você conseguiu ser enérgico sem arrogância, rigoroso sem prepotência, constante sem obstinação, bondoso sem condescendência, inflexível e, ao mesmo tempo, compreensivo. Conseguiu personalizar o magistrado que todos nós gostaríamos de ser. Nesses últimos meses de convivência neste órgão especial, tenho tido o privilégio de me sentar ao seu lado, o que me permitiu perceber, bem de perto, mais uma de suas admiráveis virtudes, o seu acendrado senso de justiça. Chega a ser comovente o seu empenho, a sua preocupação, verdadeira angústia em fazer justiça. E com isso aprendi mais uma lição, depois de mais de 35 anos como julgador. Por que isso é importante? Esta preocupação com a justiça. Porque a maior injustiça não é aquela que é feita pelo nosso inimigo. Isso é vingança. Tampouco é aquela que é feita pelo nosso melhor amigo. Isso é traição. A maior injustiça é aquela que é feita pela própria justiça, que é perpetrada por agentes da justiça e em nome dela. Quando o direito, a equidade e a boa-fé são substituídos por motivação política, por interesses pessoais. Então, a vingança, a traição e a própria injustiça são transvestidos em justiça. O branco passa a ser preto, o bom passa a ser mal, e a virtude passa a ser defeito, às vezes até crime. Senhor presidente, eminentes pares, Caiu, Marcelo. aposenta-se o desembargador Silvio Capanema. Não se aposentam, entretanto, e eu diria, faleceu o desembargador Silvio Capanema. Substituiria. Mas não faleceram, entretanto, as virtudes norteadoras desse grande homem público. Humildade, sabedoria, disciplina, lealdade, honra e senso de justiça. Deixa 3 brilhantes magistrados, seus filhos, a Márcia, a Flávia e o João Pedro, que darão, por certo, continuidade ao seu extraordinário trabalho e perpetuarão o seu nome nesse tribunal. Silvio, meu irmão, em nome de todos os seus colegas, muito obrigado por tudo aquilo que você foi e será. E que Deus torne ainda mais brilhante a estrela que lhe deu quando nasceu. Um abraço carinhoso. Essa homenagem eu retribuo ainda à família, e foi aquela homenagem que o Silvio teve a oportunidade de receber de todos os seus colegas em vida, e morreu sabendo o que nós pensávamos dele. Obrigado a vocês por me permitirem essa oportunidade. Presidente... Oportunidade única, né? Oportunidade única. Eu vou falar com o senhor, vou lhe dar uma notícia. Isso não foi combinado. O senhor e as pessoas que estão nos vendo não têm motivo para desconfiar do que eu estou falando. Eu vou mostrar para o senhor, talvez não dê para ver, mas essa aqui é uma placa. Parabéns. Chamada Sala Desembargador Silvio Capanema de Souza. Essa placa foi essa minha proposta. Eu tive a felicidade de ter essa luz momentos depois da morte do desembargador Silvio Capanema, que foi meu professor na Cândido Mendes do Centro. Você teve o problema de ser aluno mesmo dele? Sim, fui aluno dele. Beleza. E aí é assim: Sala Desembargador Silvio Capanema de Souza. Homenagem da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores,
ao professor dos professores, desembargador Silvio Capanema de Souza, de oratória impecável e ícone do Poder Judiciário brasileiro, que muito contribuiu para a formação de várias gerações de operadores do direito. Rio de Janeiro, dia 22 de junho, mês 6 de 2020, Marcelo Burrata, presidente, Fernando Fernandim, secretário-geral executivo, desembargador Luiz Eduardo Rabelo, primeiro vice-presidente da Andes, desembargador Eduardo Pugliese, segundo vice-presidente da Andes, e desembargador Jurandir de Souza Oliveira, terceiro vice-presidente da Andes. Então, eu quero dizer para o senhor que a gente está irmanado nesse seu pensamento de tristeza pelo falecimento, mas de respeito ao desembargador Capanema. Tanto é que a gente está colocando, assim que pudermos abrir, né, e o convívio social poder ser tete a tete, a gente, então, vai fazer uma homenagem de aposição dessa placa na parede, nas paredes da sala da Andes, que o senhor bem conhece, lá no antigo Tribunal de Alçada. Não é isso? Estaremos todos lá. Estaremos todos lá. Bom, então, eu acho que foi muito pertinente, emocionante, todos aqui ficaram emocionados, mas, desembargador, ao tema, indo ao tema, estamos aqui vivendo esse momento de pandemia, certamente, quando a gente, à meia-noite de 19 para 20, que a gente comemora o Réveillon, nós, né, jamais pensávamos que fôssemos passar por isso em 2020. Jamais. Muito bem. Tivemos que nos adequar, né? Primeiramente, era mais um mês, depois um pouco mais, 15 dias, depois mais um mês. Bom, nós já estamos aí desde março, nesse afastamento social, nesse isolamento social, e tivemos que pegar o bonde, o trem andando. O judiciário, de forma geral, se portou bem nesse período, está se portando bem nesse período. Os números são fabulosos. O STJ, nesse período, já despachou 250 mil processos. O Tribunal do Rio de Janeiro, nesse período, já despachou 250 milhões de atos, né? Produziu 250 milhões de atos. Os tribunais que não têm a tecnologia da informação, esse parque de TI tão importante, acabaram claudicando em determinados momentos. Mas o que o senhor está achando desse momento que a gente vive e o que o senhor está achando qual será o caminho que o judiciário vai seguir? O senhor pode abordar a questão da maneira que quiser, da forma que quiser, sob o ponto de vista de orçamento, e a palavra é sua. Meu caro Hatten, eu tenho acompanhado o desempenho da justiça, não só de fora, mas também de dentro, porque você sabe, eu tenho praticamente 4 filhas que estão dentro da magistratura, 2 naturais, a Nelise, que é secretária de Câmara, e a Vanessa, minha sobrinha também, que praticamente filha. Então, tenho acompanhado tanto de fora como de dentro. Eu acho que a situação do judiciário do Rio de Janeiro não sofreu uma deblaque, porque essa razão era desconhecida, mas por outras razões, vinha se preparando há algum tempo, há muito tempo, aliás, há vários anos, para funcionar com eficiência, embora não tivesse conhecimento ou noção de que isso seria de uma extrema relevância. Então, desde que iniciou-se a informatização, e Rogério acompanhou isso, né? Foi uma luta de vários anos, Quando entrei na magistratura, não havia nem máquina de escrever, isso foi em 74, né? Até chegarmos à computação, à informatização de todo o Tribunal de Justiça, de todas as comarcas. Isso foi uma luta enorme. Se isso não tivesse sido feito, a Justiça estaria hoje como os
vendedores ambulantes. Aí era uma praia abandonada, estaria parada. Não parou, porque, na realidade, lá atrás, por essa ou por outra razão, mas por uma questão de eficiência, investiu-se em administração, em fazer aquilo que precisava ser feito. O Rogério, desculpe, desembargador, mas era nosso prato. O Rogério falou muito bem da reestruturação, né, que foi feito, não só por mim, mas também por aqueles sucessores, na estruturação, na organização do nosso tribunal, da nossa justiça, principalmente no primeiro grau, fundindo varas, eliminando os outros, reestruturando os outros, distribuindo... A banca única. Exato, a banca única. Isso só foi permitido com a informatização. Sem informatização não se tem dado, não se tem controle, não se tem visão de nada. Relatórios gerenciais. Com isso, aqui tem muito, aqui tem pouco, vamos reestruturar isso. Gerencial. Estruturação também material, número com 147 mil metros quadrados de obra foram feitos e outros continuaram. Então, de uma forma ou de outra, o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida de dizer que ele esteve na frente, embora não admitam isso, não reconheçam isso, botam lá no CNJ como tendo sido o grande início. Não foi, não. A coisa começou muito aqui no Rio de Janeiro, na Justiça do Rio de Janeiro. Ela foi sendo estruturada, não só no tribunal, como também no primeiro grau. Os juizados especiais foram reestruturados. Então, isso tudo permitiu fazer com que a derrocada não fosse muito grande. E quando chegou agora, nesse momento, não tem dúvida, o que salvou o judiciário foi a informatização. Se não houvesse informatização, o contato físico era impossível. Então, o que salvou foi a informatização. Que sempre dissemos, é um caminho sem volta. É queimar os navios. Quando começamos a fazer a informatização, na realidade, com a resistência até de colegas, até de magistrados, não queriam, mas resistência dos servidores, nós sabíamos, nós estamos queimando o navio. Não há volta. E daqui para frente tem que investir cada vez mais nisso. Tem que aprimorar cada vez mais. Avançar, não tem. Avançar, é só avançar. Avançar, aprimorar. Isso não quer dizer que ficou perfeito no momento, mas foi o grande passo. Foi o grande passo. E o que aconteceu foi isso. Agora, na pandemia, se não fosse uma informatização, se não pudesse se trabalhar de longe, se não pudesse fazer o que se faz lá no cartório de casa, não seria possível funcionar como funcionou. E eu acompanhei as estatísticas, o desempenho da nossa justiça, assim também no nosso Tribunal de Contas, né? Vamos lá puxar um pouquinho, o Diab fala disso, puxar também um pouco que essa toda a informatização. Chegou um momento em que, na realidade, nós compreendemos, não pode funcionar sem informatização. É absolutamente impossível, como era na época em que entrei. Não sei quando você entrou, Rogério, já foi um pouco mais tarde, mas na época que eu entrei na magistratura, não tinha nem máquina de escrever. O escrivão escrevia lá à mão, ia lá na fichinha. Não tinha condições. Felizmente, a pandemia agora já nos apanhou, somente no Judiciário do Rio de Janeiro, numa fase muito avançada, porque depois disso fizeram muitos aprimoramentos. Vejo o juiz que cuida disso é vários aí, não vamos citar nome, porque eu já embaralho os nomes, até o meu, de vez em quando. Se não fosse a informatização, o judiciário parava. O senhor sabe, presidente, o senhor sabe que a pandemia até ajudou o nosso tribunal recentemente a informatizar o próprio plantão judiciário, que era o nosso calcanhar. O plantão não estava informatizado. Com a pandemia, foi obrigado a se informatizar esse calcanhar de Aquiles. Hoje, o plantão judiciário, embora seja um plantão médico, né, ele acaba, inclusive, informatizado, que o juiz está em casa, né, trabalhando de casa, porque não havia condição, mas até ele hoje já está informatizado. A informatização tem essa vantagem. E eu tenho a convicção de que, daqui para o futuro, grande parte da atividade judiciária vai ser feita de casa. Não há motivo, não há razão, não há necessidade
de estar lá. Porque, aliás, é até mais fácil controle da produtividade, tanto do servidor, como também até do juiz, através do sistema eletrônico, informatizado, do que a presença física. Eu posso estar na presença física jogando bolinha, né? sem não é a presença física que resolve, o que é a produtividade. Essa foi, o Rogério acompanhou isso. Nossa preocupação é sempre produtividade. Fala, Rogério. Não, isso o senhor tinha na mão. A gente visitava o senhor no gabinete, estava lá o mapa da produtividade, não tinha como discutir. Não tinha. Agora, o senhor sabe que o nosso presidente Burratem, ele é contra esse afastamento do juiz com seus jurisdicionados. Não, fala, Burratem. Eu não estou pregando um afastamento. Calma lá. Eu também não estou dizendo que o juiz tenha sempre que trabalhar de casa, ou constantemente de casa, tá certo? Só de casa. Agora, com todo o respeito, o seu entendimento, não acho que é necessário que o juiz esteja lá 6 dias por semana, ou 5 dias por semana, sentado na sua mesa para atender eventualmente a quem vai chegar. Hoje, há muitos meios de contato, de comunicação, até de resolver as questões urgentes, as mais urgentes, sem a necessária presença física. Também não pode relaxar a ponto de não vai mais na comarca. Sim. Isso o problema é delegar e controlar. Exatamente. É o controle. É o controle. Presidente, fala. Não estamos ouvindo o presidente. Não está ouvindo. Alguma coisa aí. Ok, agora sim. Deixa eu colocar. A gente vai ouvir o Felipe, queremos ouvir o Felipe também, o que ele acha desse momento. Mas, desembargador Sérgio Cavalieri, eu acho que a gente tem que dividir essa questão em pandemia e pós-pandemia. E o Rogério tem razão, quando eu defendo que o magistrado, de forma geral, ele não pode deixar... penso muito na comarca pequena, porque o Brasil ele é composto de comarcas pequenas, né? O Brasil é isso. O Brasil tem 5.700 municípios, são muito pequenos, na grande maioria, 90% dos municípios. Para o senhor ter uma ideia, e o senhor sabe disso, o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo é maior do que 98% dos municípios brasileiros. O orçamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é maior do que 98% dos municípios brasileiros. Então, eu não imagino, desembargador Cavalieri, pós-pandemia, desembargador, eu não estou falando neste momento de afastamento, de isolamento social. Eu estou dizendo o seguinte, eu dou sempre essa ideia. Vamos supor que a vacina amanhã tem a vacina. Vamos supor, amanhã todo mundo tem vacina e todo mundo está zerado da Covid. O que eu prego? Eu acho, eu queria ouvir a palavra depois de vocês, é o seguinte, não é possível naquele município, porque eu comecei em comarca pequena, todo mundo começou, que tenha lá o padre, que tenha lá o prefeito, que tenha lá o presidente da Assembleia, da Câmara de Vereadores, que tenha lá o médico, que tenha lá o pastor, que tenha o delegado, que tenha o promotor, e o juiz não está, lá não esteja. Então, porque a figura do juiz, todo mundo sabe que nessas comarcas, a figura do juiz ela representa um poder. Nós não somos instituição, né? Nós somos poder. E o poder se apresenta, se mostra, é aguerrido, é descortinado. O poder é isso. Bom, é mais ou menos o que eu acho com relação a esse momento, né? Qual seria o novo normal? Eu prego que o novo normal, para 90% do judiciário brasileiro, tenha que ser o antigo normal. Eu não nego que haja algumas atividades que se possa fazer como se está fazendo. Não nego. Mas eu também não posso deixar de dizer o que eu acabei de falar com relação, principalmente e notadamente, ao primeiro grau. Mas, presidente, eu queria ouvir um pouquinho o Felipe. Felipe, a palavra está com você. Felipe, está com a bola na mão, hein? Quente. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, uma honra muito grande estar aqui, presidente Marcelo. Eu tenho um apreço muito grande pela classe dos magistrados, especialmente dos desembargadores,
É um prazer estar com o desembargador Rogério, um prazer também estar com o meu procurador-geral, meu mestre, meu querido amigo fraterno, Sérgio Cavalieri, que tanto me ensina no dia a dia e que, assim como o Rogério falou que no Tribunal de Justiça há a etapa pré-Cavalieri e pós-Cavalieri, eu posso dizer que na nossa Procuradoria-Geral acontece a mesma coisa. Você tem um período pré-Cavalieri e pós-Cavalieri. Depois que nosso querido Sérgio Cavalieri Filho deixou a magistratura e veio para a nossa Procuradoria-Geral, nós tivemos um ganho de produtividade, qualidade, de estrutura muito significativo. Então, foi, com certeza, e será o melhor procurador-geral que eu já tive, e falo isso não porque estou na frente dele, mas eu já digo isso há muito tempo. Bom, em relação ao tema em si, também faço minhas palavras do professor Cavalieri ao nosso Capanema, que nos deixou. É uma tristeza só isso também. Ele foi meu examinador de concurso, meu colega de banca examinadora também, meu colega advogado, uma pessoa extremamente querida, e havia conversado com ele um pouco antes, inclusive, para ministrar nossa aula magna na nossa pós-graduação de Direito Imobiliário da UERJ. Infelizmente, isso não será mais possível. De modo que a pandemia nos trouxe essa tristeza, né? Eu queria deixar a minha solidariedade também à família do nosso querido desembargador, professor Capanema. Mas, em relação ao assunto, o que me parece aqui como procurador e como advogado? Nós, lá no Tribunal de Contas, conseguimos já há algum tempo, e o nosso professor Cavalieri é prova viva disso, uma excelente atuação em termos qualitativos e quantitativos com o processo eletrônico. Hoje, a esmagadora maioria dos nossos processos são eletrônicos. Então, nós estávamos, de certa forma, já preparados nessa pandemia, com toda a estrutura necessária. E aí, eu ressalto como foi importante ter um procurador-geral que foi presidente do Tribunal de Justiça. Nosso querido professor Cavalieri preparou muito bem a estrutura da Procuradoria para que nós pudéssemos já trabalhar, de certa forma, com os processos eletrônicos. Quando veio a necessidade desse trabalho remoto, nós já tínhamos essa estrutura, como ele já tinha preparado, de certa forma, no Tribunal de Justiça, já que ele foi o precursor do processo eletrônico. E vamos lá, o processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é o processo que melhor funciona. Nem São Paulo, que tem um orçamento maior do que o nosso, e tem dificuldades também, é claro, consegue, mesmo sendo a locomotiva econômica do país, o Estado de São Paulo, funcionar tão bem quanto o processo do Rio de Janeiro. Isso é importante deixar claro. O nível de comprometimento e de organização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é considerável. Nós temos que ver aqui que estamos tratando do segundo estado economicamente mais forte da federação, com municípios, inclusive, que nem são comarcas, porque têm dificuldades estruturais muito grandes, com um déficit considerável de magistrados, nós sabemos disso. Não é em função da administração do tribunal, mas em função da dificuldade que nós temos no ensino jurídico. Sabemos como é difícil e cara a preparação do concurso, como temos essa dificuldade de preencher os cargos vagos de primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça vem se saindo muito bem, a meu ver, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, como procurador e advogado, acesso muito, todo mundo sabe disso, o processo eletrônico. O que eu tenho reparado nessa pandemia? Especificamente em relação ao tema de presença ou não dos magistrados, especialmente no primeiro grau, eu vejo muito o seguinte: a justiça, sem dúvida, tem que estar próxima das pessoas. Nós existimos em função do jurisdicionário. Não existiria Tribunal de Justiça, Procuradoria, nada disso, se não houvesse pessoas
e se não tivéssemos o Estado constituído essas instituições para dar cabo aí da atividade jurisdicional. Então, eu acho que a presença do juiz, em muitos casos, ela será relevantíssima. Nesse momento agora, eu tenho feito sessões, participado de sessões do Tribunal de Justiça em segundo grau, por exemplo, com muita frequência. E todas, claro que você vai ter um problema ou outro técnico, né? Nós não tivemos aqui no início da apresentação um pequeno problema? Todos vão ter. Isso é natural. Eu próprio, numa sustentação oral, apesar de habituado com tudo, tive um problema técnico também. Mas o tribunal está andando. Os processos não estão parados. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Os processos não estão parados. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seus embargadores, seus juízes, seus servidores estão dando conta do recado. Agora, faz falta o contato presencial? Eu diria que faz muito. Por que faz? Porque muitas vezes nós sabemos a letra fria de uma escritura, de uma petição, de um acórdão, ela esconde o quê? A vida como ela é. Quantas vezes nós não vemos, por exemplo, uma escritura de divórcio, para citar um exemplo aqui, saibam todos quanto esta vida em que no dia tal, fulano de tal e cicrano se separaram, se divorciaram, blá, 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 blá. Enfim, estipulam-se lá as cláusulas convencionais, mas nós não sabemos o que aconteceu com aquele casal, quais foram os problemas que eles enfrentaram. Da mesma forma, como temos uma petição ali, muitas vezes, para despachar, muitas vezes o juiz, o desembargador, ele precisa desse contato, dessa conversa, né? Então, por exemplo, tem desembargadores aqui do Estado do Rio de Janeiro que nos recebem muito bem virtualmente, seja pelo Zoom, pelo Skype, pelo Teams, pelo que for. E você consegue passar a ele essa emoção que o papel, a letra fria, não passa muitas vezes. Então, é importante, sem dúvida. Uma suspensão de liminar por um caso de pessoa jurídica de direito público, por exemplo, que é uma coisa comum para nós, procuradores, você precisa despachar com o presidente do Tribunal de Justiça. Não adianta você chegar lá com uma petiçãozinha, mandar pelo sistema eletrônico e não despachar. Muitas vezes é uma questão de lesão à ordem pública, lesão à saúde pública, economia pública, que você precisa decantar, que você precisa expressar para o próprio presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós temos casos e casos em que apenas o processo eletrônico ele não vai resolver. Então, a minha grande preocupação no pós-pandemia é deixar claro que nada substitui o contato. Ainda que muitas vezes tenhamos que improvisar, como estamos fazendo agora, por meio desses aplicativos todos. Eu, sem dúvida, preferiria, em vez de estar aqui longe de todos, do desembargador Cavalieri, desembargador Marcelo, desembargador Rogério, estar na presença de todos aqui, abraçando todos e conversando olho no olho, presencialmente sobre todos esses temas. E acho que todos nós, como seres humanos que somos, sociáveis, pela própria natureza humana, gostamos desses contatos, ainda mais nós que somos latinos, né? Isso que eu ia então, falar. Eu ia pegar esse gancho. Não é? Nós, latinos, temos essa coisa do contato humano. Seria muito bom estar aqui com vocês, cumprimentando, dando um abraço no desembargador Rogério, um abraço no desembargador Cavalieri, um abraço no desembargador Murata. Então, isso nos foi tolhido nesse momento. E acho que nessa volta da pandemia, se Deus quiser, nós vamos conseguir essa vacina, nós não vamos mais perder pessoas como perdemos no nosso Capanema. Eu tenho fé que nessa hora temos que ter fé, né? Não tem jeito. Sim. A ciência é imprescindível, mas nós temos que pensar positivo também. Eu tenho certeza de que vamos resolver esse problema da pandemia. Agora, veja como o ser humano ele precisa de solidariedade. Algo que aconteceu lá na China veio repercutir em todo mundo. Nós estamos conectados. E essa conexão presencial ela é importante muitas vezes. Então, os próprios embargadores e juízes com quem eu tenho mais contato falam isso. Olha, dá uma ligada muitas vezes para a secretaria, dá uma ligada aqui para o gabinete para conversar.
É isso mesmo? Eu já recebi até ligação do STJ, de ministro do STJ, perguntando, doutor, olha, eu vi aqui a sua petição, o senhor pode esclarecer isso, pode esclarecer aquilo, é normal. Então, eu, pela Procuradoria, já passei por isso. Várias vezes eu recebi ligação de Tribunal Superior para saber como é que era, como é que aquela situação se apresentava naquele momento, porque só com a petição não dava para ter uma noção exata do ponto de vista político e jurídico daquele processo. Então, isso faz parte da nossa atividade profissional. Nós, aplicadores do direito, profissionais do direito, desde o servidor mais humilde ali, que necessita ajudar o cartório, até o desembargador, passando pelos procuradores, pelos tabeliães, pelos registradores de imóveis, todos nós existimos em função da população. Existimos em função do povo. E sem o contato com as pessoas, isso se tornou mais frio. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos. Então, eu vejo como muito positivo o que aconteceu na pandemia, do ponto de vista de nos dar estrutura para trabalharmos membros em situações difíceis, como de fato aconteceu, e acho que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, especialmente, está de parabéns porque funcionou, fez bonito, não deixou de atender ninguém, claro que com inúmeras dificuldades, mas mesmo com todos esses problemas, funcionou, isso que importa. Você vai ter decisão contra, favorável, isso não importa. Andou o processo? A maioria dos processos, sem dúvida alguma, andou. Então, temos essa questão da estrutura, que é muito importante. Sem estrutura não adianta você ter juiz também. Então, uma coisa é o juiz estruturado, como nós temos aqui hoje no estado do Rio de Janeiro, graças muito ao trabalho do nosso professor Cavalieri, o desembargador com estrutura para trabalhar, e não ter estrutura. Claro que também acho que a questão do espaço físico vai ser reexaminada. Não, estou ouvindo. Estou ouvindo. Pode continuar. A questão do espaço físico, por exemplo, acho que vai ter que ser reavaliada também. Por quê? Nós temos, graças a Deus, e as administrações do Tribunal de Justiça foram muito bem nisso. E volto a dizer, o trabalho do nosso professor Cavalieri foi fundamental. Ninguém construiu mais fórum no interior do estado do Rio de Janeiro do que o desembargador Cavalieri. Foi ele quem interiorizou a justiça mesmo, a gente sabe disso. Foi ele quem botou aquele centro administrativo ali da Praça 15 para funcionar. Então, em termos de obra... É o que eu falei, doutor Felipe. Ele tinha um projeto. Não é? Ele tinha um plano para se aplicar. Um plano. Ninguém fez mais do que ele, dificilmente alguém vai fazer. Isso foi bom para todo mundo, não foi só para o magistrado. Foi bom para nós, que trabalhamos com a justiça também. Óbvio. Felipe, e só te cortando, não é isso, a gente está aqui, vamos continuar. Claro. Nesse momento, eu quero fazer aqui também um agradecimento a uma pessoa que nesse período pegou essa pandemia de uma maneira, esse estado de coisas e acabou se saindo bem. Eu acho que o presidente atual, Cláudio Mello, ele teve... foi muito difícil tratar disso. Pegar isso foi muito complicado. Pode ter tido percalços, pode ter tido algumas coisas, mas eu imagino o que deve ter acontecido naquela noite que você dorme, bota a cabeça como homem, como administrador, não deve ter sido fácil. Agora, essa visão que Cavalieri teve já há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de imaginar um judiciário sem um campo de TI, de tecnologia de informação forte, isso efetivamente está em outro momento. Né? Meu pai dizia que existem homens que vivem neste século, mas que têm ideias do século que vem. Então, assim, ele tinha efetivamente ideia do outro século, do século a mais. Mas, Cavalieri, eu queria te perguntar um pouco agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro da pandemia, como é que estão os processos aí no Tribunal de Contas, e o que você puder falar, obviamente, que chegam a toda hora por conta
das compras, em virtude da urgência, da emergência que a pandemia trouxe. Como é que está? O Tribunal de Contas se preparou? Como é o teu dia a dia nesses processos junto com o Felipe? O Felipe talvez possa até falar melhor que eu sobre essa questão, mas eu tenho que registrar isso. O Tribunal de Contas, por razões que não vamos comentar, ele passou por uma profunda transformação. Isso começou a ocorrer com o Tribunal de Contas a partir do momento em que começou a se investir em concurso para a função de cargos de carreira e colocar em determinadas áreas só concursado. Por exemplo, no controle externo. O controle externo é que faz auditoria, etc. Tem um corpo de funcionários de altíssimo nível, altíssimo nível. Eu tive o privilégio de presidir o penúltimo concurso, foi o último concurso de servidores. E eram servidores de altíssimo nível. E aí houve uma reestruturação, esse é o ponto importante, me parece, para vocês, Rogério, o Ratten, que vão participar ainda muito da administração do nosso tribunal. Houve uma preocupação muito grande em investir exatamente na informática. Isso já foi agora, no concurso anterior, foi selecionado gente de altíssimo nível, e aí está o problema também de disputar o salário com o mercado, senão você não traz gente boa. E hoje, TI é o grande instrumento da administração. TI, tecnologia da informação, não tem como. Você não faz nada sem saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. E tem que ter gente competente para disputar no mercado. O tribunal soube fazer isso. Então, formou um corpo na informática de altíssimo nível, e houve uma transformação na informatização do tribunal. O tribunal hoje está realmente preparado para enfrentar. A partir do momento que você tem, e a problemática do Tribunal de Contas é menor do que do Tribunal de Justiça. Não há aquela necessidade de contato físico direto com as partes. Tá? O tribunal tem uma posição técnica. Então, o corpo instrutivo é só técnico, né? E que faz o seu trabalho até, de certa maneira, distante das partes. O contato das partes é praticamente em eventual sustentação oral, recurso, etc. Tal. Então, tem condição de se preparar e produzir bem mais. Depois, foi um grande positivo para o Tribunal de Contas os conselheiros substitutos. O Tribunal de Contas era praticamente o único no Brasil que não tinha conselheiro substituto. Não tinha. Foi uma posição firme no sentido de fazer o concurso. Não foi minha, claro, foi da direção do tribunal, mas estavam sempre empenhados nisso. Firme no sentido de fazer concurso e trazer os conselheiros substitutos. E vocês imaginam, se não fosse isso, o tribunal tinha parado. Porque, na realidade, nesse problema que houve, que todos conhecem, só ficou uma conselheira, que é a presidente, a conselheira Mariana, o resto tudo fora. E se não tivesse substituto? Ia ter que ser intervenção federal, como queria o Janot, mandar gente de fora para julgar, o que seria um absurdo. Mas o concurso foi feito, com grande resistência, mas foi feito, e entraram conselheiros de maior nível, de grande qualidade, preparados mesmo, técnicos, e que, eu posso dizer, com todo assim, mudou, transformou o Tribunal de Contas. Hoje, o Tribunal de Contas nosso é um tribunal enxuto, um tribunal eficiente, um tribunal que está se aprimorando cada vez mais e está tirando o atraso que tinha lá do passado. Então, é nesse caminho que eu acho que se tem que preparar. De modo que o Tribunal de Contas pode ser um exemplo nesse sentido, no sentido de, olha, investir na técnica, investir na tecnologia. Então, o Tribunal de Contas tem investido decisivamente na gestão da conselheira Mariana, somente em TI,
tecnologia da informação. O nosso sistema de informatização, o grupo que está lá, está cada vez mais aprimorando. Porque grande parte daquilo que era feito mecanicamente pode ser feito por instrumentos eletrônicos. Exame de documentos, de coisas, escrituração, de muita coisa. Então, essa tecnologia que precisa ser cada vez mais incentivada. Eu estou vendo aí, na minha frente, dois futuros administradores, como presidente, como corregedores do nosso Tribunal de Justiça, pelo qual tenho uma simpatia muito grande. E a gestão do Tribunal de Justiça é realmente uma gestão fácil e difícil. É fácil, porque nós temos um estado pequeno. Enquanto você pega Minas, tem 500 comarcas, não sei quantas comarcas, Bahia, nós temos menos de 90 comarcas, se é 80 e pouco, 89, por aí. Né? E, praticamente, se for você enxugar bem, não seriam nem tantas. Sim. É um estado pequeno. É verdade. Agora, é verdade. Tem que investir cada vez mais em informática. Nós começamos também nisso, né? Lá atrás, não. Era tudo aquele negócio enjeitado. Entrava um presidente, trazia um cara lá não sei de onde para fazer a informática. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Seria do tribunal se não tivesse uma informática. E tem que ser cada vez melhor, cada vez mais desenvolvida. Verdade. Mas com certeza. Senão não funciona. Meu. E cada vez vai ser mais. E cada vez mais. Então, o que... Aí está, Borratti, um pouco aquilo que você falou, e não contestando, mas levando você a pensar. Uma coisa é o momento onde não tinha informática, não tinha contato do juiz, o contato do juiz tinha que ser lá pessoalmente, diretamente, nem telefone tinha. Pô, há pouco tempo, um telefone valia o valor de um carro, você lembra disso? Há pouco tempo, a linha telefônica estava no nosso posto de renda. Exatamente. Valia um carro. Hoje, então, a tecnologia de informação, o meio de comunicação é muito maior, muito grande. Então, aquela presença física necessária todos os dias, em todos os momentos, é relativo. É relativo. Temos que pensar. Agora, claro que não pode abandonar. Tem que dar aquela assistência que são necessárias. E aí entra exatamente o sistema de informática, o sistema de informação, o contato direto, trabalhando mais, produzindo mais. Felipe. Eu até vejo. Oi. Eu até vejo, só pegando um gancho aqui, Marcelo, até vejo uma diferença aqui que o doutor Felipe falou interessante. Eu faço uma distinção entre o acesso à justiça e o acesso ao juiz, ao julgador. Porque, na verdade, o que é a parte, o que o jurisdicionado quer é a decisão judicial. Ele não quer saber qual foi o juiz que deu a decisão. Ele quer saber que o problema dele na vida social seja resolvido. Se essa decisão pode chegar num tempo melhor e com menos custo para a sociedade, pouco importa o jurisdicionado. E nós estamos caminhando para lá. Veja bem, eu falei com o Marcelo um tempo atrás, lá para 2030, 2035, por exemplo, as gerações que vão nos suceder, elas jamais vão ter ouvido falar de uma audiência presencial. Vai ser coisa do passado, isso. Eu acho que vai chegar assim. É isso que eu ia dizer. Então, é uma coisa... Vocês se reuniam para dar sentença, para fazer julgamento? O julgamento vai ser um negócio muito excepcional, vai ser nas solenidades de posse, de promoção, o que for. Porque isso vai ser uma coisa normal para a gente. E eu acho que isso vai trazer benefício para a sociedade em dois sentidos. Celeridade, porque nós em casa, queiramos ou não, estamos trabalhando mais e melhor. Porque estamos no nosso ambiente, que é o melhor lugar do mundo, é a nossa casa. E segundo, muito mais barato. Muito mais barato. E talvez tenha que se encontrar um meio de compensar, exatamente, de compensar esse trabalho em casa. Porque, na verdade, quando o trabalhador está em casa, ele está usando os seus recursos, né? A sua luz, a sua água, o que for. Não sei se teria que ter uma compensação do seu computador, o seu provedor. Mas me parece que hoje é melhor. Só para terminar, veja bem, hoje, isso eu pego o gancho do Felipe, às vezes é muito mais difícil falar com o juiz, falar pessoalmente com ele, do que talvez falar com o desembargador ou ministro. Talvez através de um webinar, de um sistema da informática, se possa acessar mais facilmente o julgador. Agora, eu não vejo essa necessidade intransponível, porque o nosso processo, embora seja oral, se valorize a oralidade, ele é eminentemente escrito.
Ele é eminentemente escrito. O que vai valer no final é o que está escrito no papel. Então, no final, acho que volta a ser isso. Rogério, olha só. Eu acho que a gente, quando pensa nisso, a gente tem que pensar de forma macro, de forma maior, de forma a entender o que é um país desse. Os advogados hoje, ao contrário de poucos aí, eles, a grande maioria ganha muito pouco. A grande maioria não tem... o seu escritório ainda é uma sala pequena com um colega que acabou de sair da faculdade. Nós não temos tecnologia neste momento, daqui a 30 anos. A minha internet tentou cair aqui 40 vezes, minha internet é de 200 mega. Isso é mentira, porque não está entregando 200 mega. Tem lei no Brasil que diz que a internet que pode entregar metade da internet que você contrata e paga. Eu acho que isso é uma matéria linda para ser discutida. Esse posicionamento do Cavalieri, a gente só pode estar discutindo isso aqui porque homens como ele, no passado, investiram no parque de TI. Assim como na época, até posso deixar claramente aqui, eu era membro do Ministério Público, e o Fernando Fernandes, que é nosso secretário-geral, e o Cavalieri sabe disso, o Fernando Fernandes praticamente implantou a informática no Tribunal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na década de 90. Eu participei disso, entendeu? Então, esse é um tema muito, muito interessante, porque a gente tem todas essas abordagens. Mas queria ouvir do Felipe como é que estão os processos, Felipe, tramitando lá no Tribunal de Contas, notadamente com relação a essas licitações malucas que a gente viu aí durante essa pandemia. O que você pode dizer sobre isso, obviamente, né, guardado o sigilo, que eventualmente tem algum processo? Olha, eu acho que o trabalho que o corpo técnico, que é quem verifica se realmente há sobrepreço, se não há, as condições em que as aquisições foram efetuadas, é um trabalho muito importante. O que eu tenho dito, e isso em outras lives também, é que nós não podemos ser comentaristas de videotape, como diz o ministro Barroso. É uma época extremamente difícil, uma época muito complicada. É necessário separar aquilo que é ilegalidade daquilo que é uma possível descompensação pelo momento atual em relação aos preços dos insumos. Veja só, uma máscara uma máscara simples, cirúrgica, que antigamente custava centavos, passou a custar R$4 no mercado. Isso, infelizmente, é uma decorrência natural da pandemia. Agora, temos que entender o seguinte: há situações em que o próprio mercado faz com que os preços subam, e há situações em que, infelizmente, o administrador público, nós sabemos, não atua com a probidade desejada. Então, o grande desafio que o Tribunal de Contas tem, e que o Judiciário vai ter também, porque isso vai desaguar em processo jurisdicional, podem ter certeza, é saber diferenciar uma situação da outra. Não é fácil. Muitas vezes isso não é fácil. Eu vejo com muita preocupação o momento atual. Muita preocupação porque, infelizmente, você tem pessoas que fizeram um bom trabalho, apesar de todo esse problema da pandemia. Nós temos que saber identificá-las. E outras que, infelizmente, como é da natureza humana, acabaram se aproveitando de uma situação que não deveriam. Então, é algo que é muito difícil de você avaliar nesse momento. Eu digo a você o seguinte: muitas vezes nós nos vemos diante de situações em que o próprio Tribunal de Contas já percebe que, de início, há uma até boa-fé do administrador. Então, esses casos são diferentes daqueles em que foi comprado, por exemplo, respirador que não serve para nada. Cada caso tem que ser avaliado. É muito difícil de você dar um panorama de toda essa situação, sabe, Marcelo e Rogério? Eu tenho muita preocupação
com esses momentos aqui que nós vamos passar, porque o Estado está com as finanças combalidas, nós sabemos, né? Nós sabemos que o Estado já está com as finanças combalidas e não é de agora. Então, se não tiver um controle efetivo, às vezes até cautelar dessas despesas, a situação fica complicada. Mas aí eu quero dizer que tanto a Procuradoria nossa, quanto o Tribunal de Contas, quanto o Ministério Público, quanto o Judiciário, atuaram bem. Até o momento, nós tivemos aí ações de improbidade já, com base nos próprios processos do Tribunal de Contas, tivemos atuação do Ministério Público. Acho relevante, não só porque o nosso desembargador Marcelo foi promotor e era um excelente promotor, dava trabalho sempre, né? Não era fácil advogar num processo que o Marcelo era promotor, era difícil aberto. Mas eu deixava ver os autos. Não, sempre. Sempre deixei ver os autos. De uma elegância enorme e sempre muito leal, né? Isso a gente tem que dizer. Felipe, até só um acréscimo aqui, até a Assembleia está trabalhando bem, né? Até a Assembleia Legislativa, claro. Não vamos entrar aqui em questões políticas, mas está. Exatamente, mas está fazendo o papel dela. Fazendo o papel dela. A gente falou aqui do presidente desembargador Cláudio, é uma pessoa que eu admiro muito. O presidente Cláudio Melo Tavares é um magistrado, um ser humano da maior qualidade, muito competente. Entrou cedo na magistratura, inclusive, com aquela oxigenação do quinto, como exemplificamos aí com o nosso Capanema e o nosso próprio Marcelo Burratem aqui. É muito importante essa oxigenação do tribunal e o desembargador Cláudio tem mostrado muita eficiência na sua gestão, como também, eu vou dizer, o corregedor, o desembargador Garcês, o desembargador Bernardo Garcês, tem atuado muito bem. Eu vejo, inclusive, no serviço extrajudicial, a preocupação dele com a população, em evitar o contato, tanto do usuário de serviço registral, quanto o colaborador. Então, eu quero tecer os maiores elogios aqui, não só à presidência, que atuou muito bem, sem dúvida, também a Corregedoria Geral de Justiça, na pessoa do desembargador Garcês, desembargador que é muito preparado, inteligentíssimo, e que foi sensível, né, nesse momento ao funcionamento dos cartórios extrajudiciais, que também são tão importantes, fiscalizados pela Corregedoria, soube equilibrar a necessidade das pessoas com a saúde que estava em risco, antes mesmo até do CNJ. Então, quero deixar o meu elogio aqui tanto à presidência do tribunal, quanto à Corregedoria Geral da Justiça, tanto ao desembargador Cláudio, quanto ao desembargador Bernardo Garcês. Mas sim, acho que a Assembleia Legislativa também está trabalhando. Espero que o Supremo continue deixando que a Assembleia trabalhe, né? Porque realmente, aqui, sem nenhuma crítica, eu acho que o Supremo tem que ser respeitado acima de tudo, mas, convenhamos, são situações pelas quais passamos e que nos causam estranheza muitas vezes, porque um processo legislativo dessa natureza, dessa magnitude, dessa importância, tenho dúvida se realmente essa cautelar, com todo respeito aqui ao ministro Toffoli, foi realmente feliz. Não vamos entrar aqui em questões políticas, mas jurídicas. Eu, como procurador do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, independente, mas faz parte do Poder Legislativo, fico muito preocupado com algumas situações que nós vivenciamos nessa pandemia até, de intervenção de um poder em outro, em casos que, sinceramente, não me pareciam casos que demandavam, exigiam uma atuação tão robusta, assim, tão considerável nesse momento do Poder Judiciário. Mas... Felipe, você me deixa pegar esse gancho, Felipe, exatamente claro. Na intervenção. Desembargador Cavalieri, o que o senhor acha? Até pedi para o desembargador Rogério fazer uma pergunta agora, mas aí ele peguei esse gancho, Rogério. O que o senhor acha dessa... Eu estou com uma pergunta aqui, tá? Tá bom, então vai. Deixa eu só pegar esse gancho. O que você acha, desembargador Cavalieri, dessa intervenção, entre aspas ou não, dessa desmedida ou
na medida, intervenção do judiciário relativamente a algumas questões. Resumindo, esse ativismo judicial nos últimos 5 anos, o que te parece isso, notadamente nesse momento de pandemia, onde se manda abrir, se manda fechar, se manda abrir, se manda fechar o comércio, se manda fechar o município, manda abrir o município. O que você acha? Ô, desembargador, acho que todos acham que não é possível achar bom, achar correto essa intervenção, essa mistura. Quer dizer, eu dou um título de ativismo e invado o poder do outro, e vice-versa. Isso cria insegurança jurídica. Cria descrédito das instituições. Cria absolutamente falta de controle. Então, a insegurança geral. Isso é realmente um rótulo, né, para invadir poderes. Agora, quando isso é feito pelo judiciário, aí é mais trágico. Porque quando é feito por um poder legislativo, executivo, e o judiciário diz, não pode, está errado. Estava no seu discurso, né? A injustiça da justiça. Agora, quando é feito pelo judiciário, eu não quero falar qual a medida, mas quando há essa intervenção, invasão de poderes pelo judiciário, aí é a ditadura do judiciário, que fica mais, né, incorrigível, porque quem vai corrigir? Então, esse é o meu entender. Não quero... Eu vou dar um exemplo, eu vou dar somente um exemplo e não vou criticar a decisão, eu só vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas pequenas, estávamos aqui nos preparando para começarem as aulas. O decreto do prefeito mandou voltar às aulas agora, nos próximos dias e tudo. Eis que houve uma liminar ontem, mandando desconsiderar. Quer dizer, tudo que se fez, tudo... Agora eu vou falar como pai e como psicólogo para essas meninas também. Nós estamos trabalhando a cabecinha delas, vai voltar à escola no dia tal. Papai, depois de quanto tempo? Não, daqui a 1 semana vai voltar. Papai, quanto tempo? Não, daqui a 3 dias vai voltar. Querendo voltar, elas querem ver as crianças e tudo, os amigos. E aí ontem eu reuni com elas para dizer que elas não vão voltar mais. E Cavalieri, Felipe e Rogério. Aí não vai voltar por quê? E eu expliquei para ela por quê. Porque uma pessoa, igual o papai, que usa a capa preta, diz para não usar, para não voltar. Entendeu, Rogério? Está contigo. O Ratten, a pior ditadura é do judiciário. Exatamente. Porque quando lá o executivo comete arbitrariedade, o judiciário vem e dá o limite. A mesma coisa se faz até com o legislativo. Agora, quando é o próprio judiciário, ainda tem instância superior. Mas se o problema está na instância superior, aí, meu amigo, aí só Deus. Aí só Deus. É a pior ditadura. Não tenha dúvida de que é a pior ditadura. Então, fica uma situação quase que, né, incontornável. Aí vai apelar pela força? Não dá, né? Presidente, aqui o desembargador Fábio Dutra e a desembargadora Cirlei estão mandando um grande abraço. Eles são admiradores, assim, de cadeirinha da primeira fila de Vossa Excelência, presidente Cavalieri. Mas eles perdem para mim. Eu sou o maior admirador deles do que eles para mim. Estou falando aqui, ao vivo aqui. Presidente, veja bem, eu vou aproveitar aqui, que sempre tive essa curiosidade. O senhor saiu antes da reforma do Código de Processo Civil atual, 2015, e o Código trouxe a teoria dos precedentes judiciais. Como sempre, o Brasil, dou exemplo até na audiência de custódia, ele quis implantar um sistema americano e ficou ao meio caminho. Trouxe a questão do precedente judicial e ficou a meio caminho também. Ele quer comparar o nosso precedente com o precedente inglês, que não é nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nosso precedente aqui, ele acaba virando, o judiciário acaba legislando o seu entendimento de uma forma cogente para todas as instâncias. Principalmente, aí que eu acho pior, considerando a forma como é constituído o nosso Tribunal Superior, o STF, ele de uma maneira quase que impossível de você amanhã mudar. O senhor acha que essa questão do precedente, isso vai trazer... Eu estou pensando assim, para os nossos netos, lá para 2035, como eu costumo falar.
Isso vai ser bom, porque nós vamos ter um momento que nós vamos ter 10 mil precedentes e um Código de Processo Civil, por exemplo, um Código Civil. Mas vamos ter que consultar 10 mil precedentes para saber se aquela hipótese está enquadrada naqueles 10 mil precedentes. Quer dizer, isso é um absurdo de um tamanho... Eu não sei se o legislador, quando pensou isso, pensou nessa questão. Porque eu sei que o STF já tem um programa para você consultar, mas não é racional isso. Não é possível que os precedentes predominem sobre a lei. É o que vai acontecer. Queria saber a opinião, porque eu sou um cultor do direito, um estudioso, e o Felipe também como usuário amanhã. O desembargador Rogério, eu realmente nunca fui um estudioso do processo, mas visivelmente o que procuraram fazer é fundir dois sistemas que são originalmente separados para fazer um terceiro, e saiu um monstrengo. Saiu com a cabeça de um e corpo de outro, e é um monstrengo. Não tem lógica, não resiste aos princípios fundamentais do próprio processo. Então, não sei como vai ser isso no futuro. Pobre do juiz que vai ter que conviver com isso. Praticamente, agora, o Código de Processo Civil não vale praticamente nada e vai ter que consultar os precedentes, tendo um Código de Processo Civil. Como é que isso funciona? O sistema do common law não é o sistema da lei, né? Legalidade. Então, mas eu não sou autoridade para falar isso. Talvez o Felipe, que é processualista... O Felipe é usuário, né? O Felipe é usuário do sistema. Exatamente. Aí, para o usuário é bom, né? Porque ele vai usar... Depende, não, favorecer, depende. Né? Vento que bate lá, bate cá. Felipe, a chuva que molha coveiro, molha defunto, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu digo é o seguinte, nessa pandemia mesmo, eu tive um caso em que, realmente, se fosse pelo recurso repetitivo do STJ, eu não teria direito. Tá? O meu direito era considerado fraco, digamos assim. Porém, havia uma questão fundamental ali. Era um caso de doença grave e a pessoa tinha tido uma reação alérgica a um medicamento que não era registrado na Anvisa. Bom, se os desembargadores que fossem julgar, não vou falar os nomes aqui para não ser parcial, mas, enfim, se os desembargadores que fossem julgar pegassem o tal do precedente do STJ e não fizessem o que fizeram, que foi o distinguishing, realmente, nesse caso, eu estaria muito mal. Mas perceberam que se tratava de uma criança, que havia uma reação alérgica a um medicamento, que isso não era o melhor tratamento, era o único, não tinha alternativa naquele caso. Então, o que eu digo a você? Vamos ver, a todos vocês aqui. Não é tão bom para o usuário, não, sabe por quê? A realidade de Brasília não é a realidade daqui. É o juiz, é o desembargador que está vendo. É ele que está vendo. O tamanho do Brasil, né? Exatamente. O Brasil é um país continental. A realidade do Acre não é a mesma que a nossa. Então, é o desembargador, é o juiz, é ele que está mais próximo do povo. Não é. Com todo respeito aqui, claro, é fundamental. O Superior Tribunal de Justiça é fundamental. Ninguém aqui está criticando o trabalho do Tribunal de Justiça. Mas está distante do povo. Quem é que está próximo do povo? É o juiz de primeiro grau, o desembargador. Não é o ministro do STJ, não é o ministro do STF. Então, as decisões que saem muitas vezes dos gabinetes de Brasília, com todo respeito aos ministros mais superiores, elas não refletem a realidade socioeconômica do Brasil. Isso é um problema. Então, esses precedentes vinculantes, eles me dão medo muitas vezes. Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo aqui. O STJ tomou uma péssima decisão, péssima. Isso aqui eu vou criticar, porque realmente, como procurador, eu sofro com isso. A lei de licitações, lá no artigo 87, estabelece uma sanção extrema, que é a declaração de inidoneidade de empresa. Tá? E a própria lei de licitações faz uma diferença entre administração e administração pública. Se você interpretasse de uma forma mais literal, veria que, na verdade, a própria lei deixou claro aquilo ali. Questão literal e sistemática, não só literal. Que, na verdade, a sanção se dirige tão somente a quem? Ao órgão, a pessoa política, ao ente federativo no qual ocorreu a irregularidade e foi promovida a sanção.
que o STJ fez? Com todo respeito aqui, eu não vou nem citar o relator, porque é um ministro extremamente competente, não quero ser parcial, mas eu vejo isso no dia a dia. O que o STJ fez? Aí criou-se o tal do precedente. Se o prefeito de Brejinho do Nazaré, no Tocantins, aplicar uma sanção dessas, declarar a inidoneidade de uma empresa, isso vale para o país todo. O que aconteceu? Convite à corrupção. É óbvio que o prefeitinho lá, não estou falando de Brejinho do Nazaré, que é um município que existe, mas o prefeito, sei lá, da Conchinchina, quando vê, por exemplo, uma construtora que fez uma obra num colégio municipal ali por alguma razão e resolve aplicar uma sanção dessa, ele tem uma empresa na mão dele. Então, quer dizer, nós transformamos uma sanção que era limitada em convite à corrupção. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu vejo isso no dia a dia. Não, mas temos que combater a corrupção. Temos que ser... Desculpa, o STJ facilitou a corrupção nesse caso. Perdão aqui, com todo respeito ao STJ. Quer ver outro exemplo, Felipe? Rogério, agora no início do ano. Só uma coisa, temos só mais 5 minutos. Não, temos só mais 5 minutos. Olha só, esse gancho do precedente. Nós tivemos a vergonha que foi a SEDAI no início do ano aqui no Rio de Janeiro. E nós, na nossa Câmara, inclusive precedente do desembargador Burratem, entendíamos o seguinte: não se aplica aquele entendimento do STJ de que não cabe à SEDAI receber a metade pelo serviço prestado. Por quê? Porque ela recolhe o esgoto e lança no rio, ao natural. Perdemos todos os nossos recursos nisso. Por quê? Por causa daquele precedente que o STJ afirmou. Não, já que ela recolhe, ela tem que receber a integralidade do valor. Quer dizer, estamos todos amarrados nisso e deu o que deu agora no início do ano. O caos ecológico na SEDAI. Então, são precedentes que não podem se aplicar. Agora, quero ver mudar um precedente desses. É quase uma lei. Quase uma lei. Então, vai, desembargador Marcelo, já que estamos quase encerrando aí, por isso que eu falei no início, presidente Cavalieri, que o nosso tema tinha que ser conversas com o desembargador Cavalieri. O tema era esse. Obrigado. Desembargador Cavalieri, nesse tempo, é porque a gente, por incrível que pareça, desembargador Rogério Cavalieri e Felipe, nós estamos quase 2 horas já. Olha como a conversa vai, nós estamos quase 2 horas. Mas, deixa eu falar uma coisa. Cavalieri, eu vi, desde o primeiro código, desde 73, uniformização de jurisprudência, tentativa de uniformizar a jurisprudência, lembra? Uniformizações de jurisprudência, nunca deu certo. Depois a gente viu o súmula vinculante, nunca deu certo. Depois a gente viu agora o recurso repetitivo. Eu quero só saber o seguinte: isso não tenho dúvida, uma forma, obviamente, de dar segurança jurídica. Mas não nesse sistema. Cavalieri falou certo, pontuou. Nós estamos num híbrido de common law, que não, é como se fosse água e óleo. E aí, o que acontece? O Felipe, para você tentar fazer um distinguish, ou, em verdade, um overhauling, é a coisa mais difícil do mundo. E aí a gente precisa, todo mundo percebe que precisa fazer o overhauling, precisa fazer o distinguish, precisa. Mas não. É muito mais fácil dizer o RESP, 1.253.423 originário de Tocantins, não sei o que, papapá, em regime de recurso repetitivo, acabou. Não tem jeito. Isso, da maneira que está, a minha preocupação, Cavalieri, é lógico ter a segurança jurídica, mas eu tenho uma segurança pior. Eu tenho uma pior. É emburrecer o magistrado. A evolução, ela só pode acontecer se você permitir ser mais permeável à mudança. É isso, eu sei. A gente cresce na diferença, né? Eu sei, olha. Bom, Cavalieri, a gente só tem mais... Eu tenho 1 minuto só para cada um. Eu vou começar com o Felipe para dar seu recado final, e aí o Cavalieri entra e a gente fecha. Tá, Rogério? Vamos lá, Felipe. Vou ser muito rápido. Quero agradecer novamente o convite, desembargador Marcelo, desembargador Rogério, desejar uma excelente gestão na Andes, tenho certeza que será muito promissora, e dizer que espero que a Andes consiga sua legitimidade ativa no Supremo para ajuizar as ações diretas
e fazer um papel muito bonito, muito bacana aí em prol da classe dos magistrados. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Essa é a nossa vontade. Viu, Cavalieri? Estamos tentando mudar, fazer um novo estatuto para conseguir aí a legitimidade para as ações constitucionais. Cavalieri, você tem o tempo que quiser, mas a gente está quase... Sim. Bom, o que eu posso fazer é agradecer essa homenagem que vocês me fazem, fazendo participar de uma live como essa. E eu estou vendo aí, próximo ou um pouco mais distante, o futuro do nosso tribunal, na gestão, na administração, na boa prática. E por isso eu estou, vamos dizer assim, entusiasmado com o interesse, o empenho de vocês, no sentido de preocuparem com a justiça melhor. Eu sei que vocês têm essa preocupação desde que entraram na magistratura, mas não percam no caminho, não. Levem até o fim, porque é isso que vai fazer com que a nossa justiça do Rio seja ainda cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria só registrar, Burrati, que o desembargador Carlos Eduardo Moreira da Silva, o nosso querido Batatinha, está deixando um abraço bem apertado o desembargador Cavalieri, que é um fã assim, incondicional dele, como nós sempre fomos. E eu quero até arriscar. Eu também para ele, hein? O meu também para ele. Tá bom, está vendo. Eu quero até arriscar aqui, Marcelo, a gente tentar convencer o Felipe para deixar a boa vida no Tribunal de Contas e ir para o Tribunal de Justiça. Futuramente. Para ele pensar nisso. Entendeu? Vai sofrer mais, mas será uma aquisição. Eu passei na magistratura do Paraná, mas fiz o caminho inverso. Eu vim para cá. Não, está em tempo ainda. Calma. Mas eu quero registrar. Paraná não é Rio de Janeiro. Exatamente. Registrar assim, o meu carinho profundo pelo desembargador Cavalieri. Sempre tive nele assim, uma pessoa a ser seguida, um magistrado ímpar. Na minha formação como desembargador, como juiz, sempre tive nele uma pessoa que era para ser seguida até o fim. E essa oportunidade de revê-lo aqui, embora via online, para mim foi muito emocionante e muito cativante. Eu espero que nós possamos fazer isso mais vezes, e talvez até presencialmente, e com a minha chamada de conversas com o desembargador Cavalieri. Obrigado, Felipe. Seja bem-vindo ao tribunal, se assim o quiser. Marcelo, contigo. Bom, eu quero só finalizar dizendo o seguinte, desembargador Cavalieri, nós, há mais ou menos um mês atrás, eu trouxe a ideia, nós temos um grupo de WhatsApp, onde estão todos os diretores, vice-presidentes da Andes, e todos os diretores, inclusive estaduais. A gente está transformando e colocando um diretor representante da Andes em cada tribunal, muito bem, então. Nós decidimos criar a medalha Andes. E eu quero dizer ao senhor que o senhor é a primeira pessoa que está sendo convidada a receber a medalha Andes. Ela não existe, não existia. Aprovado. Ela é um projeto, ela já vai começar a ser confeccionada, e eu quero entregar ao senhor, assim que essa medalha estiver pronta, numa cerimônia, o senhor escolhe aonde, presencialmente, prefiro colocar a medalha no seu... Eu vou querer que seja pessoalmente, então vamos deixar passar a pandemia. Exatamente. Então, mas quero... Eu já me ofereço como padrinho, tá? Eu já me ofereço como padrinho. Tá bom. Então, já estou dizendo para o senhor que a primeira medalha Andes será sua, porque o senhor foi o idealizador da Andes. Essa medalha será entregue exclusivamente numa solenidade exclusiva para entregar ao senhor. Cuidado que eu já tive um infarto, hein? Não fala muito não, que eu vou ter outro. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Felipe, você também vai no dia lá da entrega do Cavalieri. Vai ser uma cerimônia para entrega da medalha a ele. E eu convido o desembargador Rogério para ser um dos padrinhos. Um dos padrinhos, sem dúvida. Um dos padrinhos. Serão 3 padrinhos, e aí 2 o desembargador Cavalieri vai escolher. Um eu já estou em ponto. Ele se convidou. Desembargador, um abraço, boa noite a todos. Muito obrigado. Um abraço, boa noite, presidente. Boa noite. Um abraço a todos. Muito obrigado.